Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao Resumo Cast. Nós estamos no ar desde 2016 com conteúdos semanais sobre livros para empreendedores, agora no YouTube. E hoje eu estou aqui com um convidado especial que é o livro A Dona do Negócio, da Oliana Ferreira. Eu vou fazer um unboxing do livro. Então, o livro aqui tem prefácio de Roseli Boschini, a dona do negócio, as ferramentas corretas para destravar o seu potencial criativo, posicionar de maneira única o seu negócio, conquistar a liberdade financeira e se tornar a protagonista da sua jornada empreendedora, da editora Gente, que está à primeira orelha. Ser você mesma, ousar, ser autêntica e mostrar para o mundo o seu superpoder é um ato de coragem e uma grande quebra de padrões. Alguns vão amar, outros odiar, e esse é o jogo. Vamos ver aqui o sumário do livro. Então, temos aqui o capítulo 1, as adversidades do mundo empreendedor feminino. Eu sei o que você sente, o padrão não se encaixa em você. Seja dona do negócio, identifique o inimigo interno. Energia, um mergulho em você, sua principal força. Evolução, desenvolva seu superpoder. Estratégia, mostre o seu superpoder para o mundo. Os 3 pilares do livro estão aqui, capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 9, deixe o seu legado. Mulher poderosa. Capítulo 10, escreva o seu nome na história. E aqui está o livro, com algumas imagens, alguns desafios, locais para anotações. A Oliana Ferreira, que é a autora do livro. E aqui está a Oliana. Tudo bem, Oliana? Seja muito bem-vinda ao Resumo Cast. Ai, que coisa linda ver você apresentando meu livro. Eu tô emocionada. Muito legal. A dona do negócio, Oliana. Eu quero saber qual é a mensagem central do teu livro. A mensagem central é sobre uma jornada de você conseguir sair do espectro de empreendedora e se tornar empresária. Eu fiz essa jornada durante... Eu empreendo há mais de 20 anos, assim. Eu comecei novinha ali, vendendo pulseirinha na escola. E com 12 eu já estava trabalhando no varejo. Em paralelo também eu sempre cantei. Então, eu tinha uma jornada dupla ali. Estudava, trabalhava, cantava aos fins de semana. E eu passei muito tempo no varejo, empreendendo no negócio dos outros, né? Como uma intraempreendedora. E quando eu me tornei realmente a dona do meu negócio, eu assumi um negócio que eu era gerente de rede, né? Era uma rede de quiosque de livros infantis. Durante a jornada, eu comecei lá como estoquista e fui galgando, né? Vendedora, assistente, supervisora, gerente de rede. E aí eu me tornei gerente dessa rede de quiosques. E um dia os meus chefes me fizeram a proposta. Tipo, o negócio não vai bem, a gente vai vender, mas a gente tem duas opções para você. Ou você leva os seus direitos trabalhistas e fica disponível para o mercado, ou você vira dona do negócio e assume aí uma folha de pagamento com 15 funcionários, 3 aluguéis de shoppings, né? Estoque para abastecer. E nesse momento eu descobri que existe uma jornada de empreendedora a realmente você se tornar empresária, próspera, com inteligência financeira, inteligência emocional, né? Você tendo liberdade para fazer o que você realmente quer, mesmo empreendendo, que hoje a gente vê muitos empreendedores escravos, né, dos seus negócios, né, funcionários do seu próprio negócio. E o livro ele é sobre liberdade, as 2 liberdades, a financeira e a emocional. Então, usando o seu negócio como uma ferramenta de libertação, né? Então, um livro é a história de como você comprou o seu emprego e se tornou dona do seu emprego anterior que virou o teu negócio. Esse é o comecinho ali, foi o meu primeiro ponto de inflexão. Como é que você define empreender? Eu percebi que você falou se tornar uma empresária. Ser primeiro uma empreendedora, depois se tornar uma empresária. O que é empreender e o que é ser empresário? Para mim, empreender é o ímpeto, assim, sabe? É a coisa... Eu fui empreendedora durante muitos anos. Aquela que tem muita energia de realizar, muita vontade de fazer, mas faz de forma empírica,
sem gestão, sem controle de dados, tá sempre muito ocupada, porque tá sempre com a operação toda na mão dela, centralizando dentro as atividades do processo nela. Então, essa coisa de desenvolver a habilidade de liderança, de gestão, de comunicação, de networking, de processos, são as habilidades que eu falo no livro que a gente precisa desenvolver e por que a gente precisa desenvolver cada uma delas, que torna a gente empresária, né? E é quando a gente vira empresária que a gente começa realmente a prosperar financeiramente, emocionalmente, porque enquanto a gente está no espectro de empreendedora, a gente está com muita sede, muita vontade, mas fazendo de maneira desordenada, de maneira empírica, né? E quando você passa, né, dessa fase inicial e começa a fazer essa transição para o espectro de empresária, quando você começa a ficar mais madura, né, dentro do mundo dos negócios, é que você consegue realmente prosperar. Legal. E o teu livro você escreveu para o público feminino. Tem um capítulo aqui que é As Adversidades do Mundo Empreendedor Feminino. Isso. Quais são as adversidades do mundo empreendedor feminino? Por que elas são mais acentuadas para as mulheres nessa transição, né, de se tornar um empresário partindo de um empreendedor? A gente tem 30 anos de atraso, né? Porque uma mulher só pode ter CNPJ, só pode ser empresária há 30 anos nesse país. Então, enquanto os homens estão empreendendo como empresários há vários anos, a gente só está nisso há 30. Então, olha só, a gente já começa por aí. Tem vários outros processos que acontecem. Por exemplo, base deste capítulo é uma pesquisa do Sebrae sobre empreendedorismo feminino, que é a última pesquisa feita no país a respeito disso, que diz que as mulheres, elas trabalham 18% a menos de horas no seu negócio do que um homem que é empresário, nas mesmas condições. E aí, a gente precisa fazer reflexões. Por que essa mulher trabalha 18 horas a menos no negócio do que um homem que também tem um negócio nas mesmas condições? Porque a gente tem outros papéis. Então, essas 18 horas que a gente coloca a menos no negócio, a gente está 18 horas, 18% a menos, não são 18 horas, são 18% de tempo a menos que a gente coloca no negócio. A menos do que um homem nas mesmas condições. Quais são os outros papéis? A gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente é filha, e geralmente na nossa idade a gente tem pais idosos que a gente também tem que dar atenção. A gente tem o papel social como amiga e todas as outras funções. A gente tem o papel como esposa, namorada, enfim, os papéis de relacionamento amoroso. A gente tem várias outras funções. Os homens têm também? Tem também, mas a gente é muito mais ativo e tem muito mais atividades dentro desse processo, culturalmente falando, no nosso país, obviamente, né? Hoje a gente já está avançando nesse processo. Mas a feira da casa ainda é uma responsabilidade nossa. Então, se eu tenho um negócio, meu marido também tem, eu sou responsável sobre a feira da casa, ele não é. Então, essas horas que eu poderia estar dedicando ao negócio, eu tenho que dedicar ao papel dona de casa, né? Eu tenho outras atribuições, eu faço a gestão da pessoa que me ajuda em casa, mas se eu não tivesse uma pessoa para ajudar na limpeza da minha casa, eu teria que fazer. Então, essas horas que eu tenho que dividir fazem com que uma mulher, hoje no Brasil, implique 18% a menos de tempo no seu negócio do que um homem. Então, 18 horas a menos. 18% de tempo. 18%. Eu falei então, o segredo é fazer com que as poucas horas que restaram para colocar no negócio sejam mais eficazes. E produtivas. Mais produtivas. Exatamente. Como é que faz? Quais são as tuas dicas aí para e aí a gente tem, dentro, inclusive, das habilidades que eu falo que a gente precisa ter para se tornar uma empresária, a primeira delas é a produtividade. A mulher tem que ser mais produtiva que o homem, então. Com certeza, porque a gente tem menos tempo. Pois é, Entendi. A gente tem na verdade, a gente tem as mesmas 24 para fazer muito mais coisas do que um homem faria. Tá. Então, de fato, a gente precisa ser muito mais cuidadosa com o nosso tempo. Eu falo que a gente tem 3 recursos preciosos que, como empresário, a gente precisa cuidar. Tempo, energia e dinheiro, né? Se a gente não... Esses 3 são escassos
e não renováveis. E se a gente não cuidar muito bem, efetivamente, desses 3 recursos, a gente tende a se dar mal financeiramente em todos os outros aspectos. Mas isso aplica aos homens também. A todo mundo. Todo mundo. Todo mundo, isso é no geral. E no contexto aí, do público feminino, o que pode ser feito? E aí, o que eu... Por exemplo, eu tô abrindo um novo negócio agora dentro do meu grupo, que é a Dona do Papel. E dentro da Dona do Papel é uma papelaria produtiva, porque eu já uso planners há mais de 6 anos. Eu não uso mais agenda. O modelo agenda já não funciona mais para mim. Então, eu tenho planners, direcionadores, organizo o meu dia, minha semana por papéis. Então, eu tenho as atividades da Uliana esposa, da Uliana mãe, da Uliana empresária, de cada negócio, porque para cada negócio eu tenho papéis diferentes. Hoje, nós somos um grupo, temos algumas empresas... Quantos negócios você tem? Hoje são 4, comigo, com a minha carreira, 5. Então, a gente tem a Intense Web Vendas, que é a minha consultoria, que a gente trabalha aceleração comercial de negócios, de pequenos negócios. A gente tem a Event, a Dona Event, que a gente faz eventos. A gente está promovendo dia 18 e 19 de novembro em Alagoas, a Convenção de Mulheres Empresárias. E lá, a marca convenção é nossa e a Dona Event, que é a nossa empresa de eventos, realiza. A gente tem a Dona do Negócio, que é o livro, imersão, cursos, que é todo um programa. Tem a Dona do Papel, que está chegando agora, que é a papelaria. E a minha carreira como influenciadora de business, palestrante e tal, tem algumas atividades. Legal. E a agenda é bem corrida. Então, hoje a gente administra todos esses papéis. Então, para cada negócio desse, eu tenho atividades diferentes. Uhum. Para cada... E eu tenho... Lógico, eu tenho gestão, né? Tem um gerente para cada negócio ali que vai fazendo o processo junto comigo. Senão, não dou conta. Tem a esposa, tem a mãe, tem a filha, né? Tem a amiga e todos os outros papéis que a gente desenvolve, a dona de casa e tudo mais. Então, eu costumo mapear todas as minhas tarefas por papel, né? E agendar do papel meu... seria dona de casa, empresária, mãe... Ou a empresária de cada empresa, porque certo. eu faço tarefas diferentes em cada uma delas. Então, para cada papel eu tenho... Uma lista de tarefas que cada papel executa normalmente. Exato. Né? E aí, daí, eu pego essa lista e vou encaixar no meu planner da semana. Então, que dia vai ser, que horas ou que período do dia eu vou direcionar para cada negócio, quais são as palestras que eu tenho, os compromissos que eu tenho como Liana, né? Dentro, por exemplo, aqui hoje, estava lá na minha agenda, né? O resumo cash e tal. Publicidade, promover, enfim, trazer vendas. Exatamente. Então, e aí eu vou alocando essas tarefas dentro do meu planner para que eu consiga ser o mais produtiva possível e também colocando ali as minhas tarefas de ociosidade, que também são muito importantes, né? O que é o meu lazer, o meu momento de fazer as unhas, né? O meu momento de estar comigo, das minhas reflexões, o momento da academia, que é muito importante, enfim. E aí eu vou organizando e priorizando ali o que é mais importante para aquela semana, o que eu tenho de mais urgente, de mais importante a fazer, para que não vire emergencial, né? Não vire uma bola. E aí a gente vai organizando e administrando o tempo. Para mim, assim, eu falo dos sabotadores, né? No capítulo de sabotadores, né? Que é o primeiro passo do método, é você entender o que é que te bloqueia, o que é que tá te sabotando. Porque se você ainda não é a mulher que você queria ser, se você ainda não é a dona do negócio que você gostaria de ser, alguma coisa tá te impedindo. E tá aqui dentro. A única pessoa que te impede de alguma coisa é você mesmo. E aí, eu mapeei, ao longo desses 8 anos aí, mentorando mulheres, 9 sabotadores que minam a nossa energia. E eles são específicos para o público mais feminino? Na verdade, são não. Os dois? Na verdade, não. Porque, assim, o meu estudo foi feito com mulheres, mas eu tenho recebido muitos relatos de homens que compraram um livro para dar de presente para alguém, começaram a ler e não conseguiram parar. Qual é o maior sabotador desses 9 aí? Falando em produtividade, que é o primeiro da lista, é o ladrão do tempo, né?
Se você tá dizendo que você não tem tempo, é porque tem algum gargalo, tem algum ladrão levando seu tempo. Como é que é isso? Você precisa identificar, tipo, eu não tenho tempo porque os meus funcionários me exigem, me perguntam o tempo inteiro. Uhum. Então, você precisa mapear os processos e treinar melhor a sua equipe e Para que descentralizar. haja menos perguntas. Exatamente. Então, se a inteligência do negócio está só na sua cabeça e as pessoas têm que vir ficar te consultando o tempo inteiro, é sinal de que você não está mapeando esses processos, não está treinando a sua equipe da forma como deveria. Dá um exemplo. Tem algum case no livro? Ou algum exemplo tem de processo? vários Como é que mapeia um cases. processo? O especialista disso é o meu marido, que ele é especialista de mapeamento de processo. E a gente troca muito sobre isso, a gente faz muitas consultorias juntos. Eu com marketing e vendas e ele com processo. E ele fala uma frase que eu adoro, que é visão de drone. Primeiro você tem que anotar o passo a passo, de ponta a ponta, de uma atividade matriz do seu negócio e olhar ela de cima, como se fosse um drone. Uhum. E entender, cara, tá pegando porque aqui, ó, o pessoal não tá sabendo o que fazer. Uhum. Então, é Quais sinal... são os gargalos? Exatamente. É sinal de que aqui a gente precisa mapear, fazer um checklist, um passo a passo do que tem que ser feito e treinar bastante o time até que eles fiquem ok. Aí a gente tem uma operação... E aí o mapeamento desse processo tende a reduzir a quantidade de perguntas que vão fazer para quem é o responsável pelo processo. Exato, porque quando a gente mapeia, a gente também constrói o manual de normas, o manual de procedimento, o playbook, né, como a gente chama. Então, para cada tarefa, tem um playbook que a gente desenvolve. Então, se o cara tem dúvida de como fazer, ele não tem que ir para você, ele tem que ir para o playbook, ele tem que voltar para o livro, né? Não é você que tem que dizer. Geralmente, lá na empresa, a gente tem uma norma. Eu não respondo perguntas, eu respondo perguntas com perguntas. Então, se o cara chega com uma pergunta, eu digo, tá, como que você faria se você fosse eu? Tem algum... Por exemplo, chega um funcionário, olha para mim e diz assim, Liana, como que faz aquele processo daquele tipo de planner lá, vou dar um exemplo da papelaria, né? Aquela capa daquele planner, como que a gente faz? Eu digo, tá, como é que a gente desenvolveu esse processo? Aí ele fala, não, a gente pensou nisso, naquela parte, naquela outra, tá. E onde foi que a gente anotou isso? Não, a gente anotou no manual e tal. Onde que tá o manual? Tá lá no Trello, no Asana, sei lá, na ferramenta que a gente guarda lá as informações. Beleza. E por que sou eu mesmo que tenho que responder? Não, eu vou lá no manual. Tá bom. Então, é educação. A gente educa a equipe o tempo inteiro. Essa é outra máxima que eu falo pra caramba. Se você não gosta de ensinar, não abra um negócio. Porque negócios são escolas. Isso. E o negócio está sempre evoluindo e a evolução é o aprendizado, né? E a gente ensina para o cliente por que ele precisa, ou como que ele usa, ou para que ele deve usar. A gente ensina para o fornecedor como que a gente precisa, de que modo a gente precisa, como que ele deve se comportar para continuar sendo nosso fornecedor. A gente ensina para o funcionário como que ele tem que fazer, como que ele tem que agir, como que ele tem que atuar dentro da empresa, quais são as expectativas que a empresa tem sobre ele. Então, a gente está ensinando o tempo inteiro. Então, se você não tem paciência para ensinar, se você não gosta de ensinar, né, empreender talvez não seja... Muito bom essa dica. Não seja para você. Porque negócios são escolas. Não tem para onde correr. Qual é o segundo maior ladrão de tempo? Ai, cara, eu posso falar ou que o mais importante para o público feminino, por exemplo, que mais... Para mim, assim, os circunstanciais. O nosso tempo ele é dividido em 3, né? Importante, urgente e circunstancial. Tudo aquilo que é importante são as tarefas que vão levar a gente para o nosso objetivo. As tarefas que a gente realmente precisa fazer no nosso dia a dia. Aquelas que a curto, médio e longo prazo vão levar a gente para onde a gente quer. Isso tudo é importante. A segunda esfera é a do urgente. Então, tudo aquilo que eu não fiz quando era urgente, uma hora vai virar... importante, quando eu não fiz quando era importante, uma hora vai virar o quê? Urgente. Incêndio. E aí, você vira o quê? Bombeira, apagadora de incêndios, né? E aí tá o tempo todo alguém te chamando para resolver alguma coisa. Isso já leva, né? Porque foi o que eu falei há pouco, quando as pessoas te assediam demais para apagar pequenos incêndios o dia inteiro. E a terceira esfera do nosso tempo é o circunstancial. É tudo aquilo que a gente
sabe que não precisa fazer, não deveria fazer, e mesmo assim a gente faz. Então, a gente senta no sofá, é hora da academia, mas o sofá chama, a gente senta, aí quando vê, abriu o Instagram, passou-se 2 horas, você não foi à academia, você não fez nenhuma outra coisa, e você tá ali só rolando a feed sem fazer nada mais importante e produtivo ali dentro. Não tô falando que quem posta lá no Instagram para vender tá fazendo circunstancial, não. Isso aí, essa parte é importante. Marketing. Tô falando de quem fica lá, ó, só rolando, vendo a vida alheia, entendeu? Isso está relacionado com não saber dizer não? Quer dizer, saber dizer não ajuda a combater esse ladrão do tempo? Com certeza. Então dá umas dicas aí. Isso é uma das coisas que eu falo no livro, sabe? Porque quando você aprende a dizer não, é quando você... Eu falo isso, a gente tem que ser um pouco egoísta para ficar rica. Como é que funciona isso? Eu não posso... Com o tempo? Com o tempo, com certeza. A gente vai amadurecendo e vai ficando mais safa nisso. E isso aí está relacionado com aquele amadurecimento do empreendedor... Da jornada, para chegar até o empresário, isso. Né? Porque quando a gente tem... Quando você tem dificuldade de dizer não, é porque você está naquele espectro da necessidade da aprovação do outro. Né? Quando você está dizendo muito sim para as pessoas, é porque você quer ser aprovado, você quer ser benquista. Todo mundo quer, está no nosso DNA. O ser humano, ele quer pertencer, ele quer agradar, ele quer ser benquisto pelas pessoas. Só que tem um limiar entre entregar meu tempo para alguém e fazer isso porque quero ajudá-lo, e entregar o meu tempo para alguém e deixar de atender as minhas necessidades pessoais. Então, quando você está dizendo muito sim, você está dizendo não para você. Porque você está dizendo sim e entregando seu tempo para resolver a vida do outro e está deixando de resolver a sua própria vida. Então, o sim que você dá para alguém com certeza um não que você está dando para você ou para alguma tarefa sua, alguma atribuição, alguma coisa que você precisava fazer e você não vai fazer porque você acabou de entregar esse tempo para uma outra pessoa. Então, quando você tem muita clareza do seu planner, né, de como você precisa usar o seu tempo para ser produtiva e fazer de fato aquilo que é importante, você não tem dúvida na hora de dizer um não. Porque você priorizar o planner. Você tem clareza. Como é que é esse planner? Como é uma lista de... O planner, ele é um mapa visual. Com os horários, isso. Dias. Vou fazer o seguinte, vou dar um presente. Vou mandar para você um PDF pra você botar aqui embaixo desse vídeo no YouTube. Tá bom. De uma fichinha, tipo o planner que eu uso, que a galera pode imprimir em casa. Então, o pessoal aí pode ir procurar aqui na descrição do vídeo. Vou mandar para ti e aí você coloca um tá PDFzinho aqui. Esse é um bem básico da semana, assim, que eu faço e que me dá esse visual, porque eu faço a lista das tarefas e depois eu vou encaixando ele nesse semanal. Mas como adquirir disciplina para fazer? Porque o conceito é fantástico, mas acredito que um dos grandes gargalos é a pessoa conseguir se conscientizar que tem que fazer o planner. Eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, é um prazer. Essa parte do planejamento da semana é a parte que eu mais gosto. Geralmente eu faço isso no domingo de tarde, assim, quando eu tô de boa depois do almoço, assim, que a família quietou, sabe? Que acabou o almoço. E aí todo mundo procura uma atividade, assim, sabe? Mais introspectiva. Esse é o meu momento do planner. E eu amo, porque eu amo post-itzinho, caneta e tal. E lá na papelaria a gente tem todo esse material, né? E aí, pra mim, é uma baita diversão, porque eu vou colando aqui meus post-its, vou pensando, analisando o que é que eu quero fazer na semana. Para mim, virou um prazer, assim, fazer isso realmente. Eu coloquei isso na minha rotina de uma maneira muito agradável. E dar sequência a isso e analisar e realizar as tarefas, não pode ser uma dor, não pode ser um negócio chato, sabe? A semana passada eu estava fazendo isso enquanto meu filho colava figurinha no álbum. Então, eu tava cheia de post-it, cheia de coisa na mesa, e ele colando figurinha no álbum da Copa, assim. Então, virou realmente uma coisa que só de eu fazer isso, eu já me sinto muito mais produtiva e organizada. Legal. E o teu livro, Liana, ele tá baseado, então, em 3 pilares, né? Isso. Energia, evolução e estratégia. Isso. Eu falo que, assim, é uma mesa, é um tripé, né? Assim como o das câmeras aqui. Se a gente tirar uma perninha dessa, não fica de pé. Não sustenta, sabe?
eu falo de energia e todas as vezes que eu pergunto na minha caixinha de pergunta para... Você já fez esse teste, Gustavo? Faz lá no seu Instagram. Bota lá a caixinha e pergunta para sua audiência. Isso é uma tarefa que eu mando no livro, entendeu? Todo mundo fazer. Você pergunta lá. Quando você pensa em mim, quais são as 3 palavras que vêm à sua mente? E aí a galera coloca as palavras na caixinha de perguntas lá. E você consegue mapear da audiência quais são as referências da sua marca pessoal na cabeça das pessoas. Legal. E aí, quando você faz essa pesquisa, quando eu faço, por exemplo, vem muito foguete, porque é a minha marca, energia, alegria e tal. Vem muito essas coisas que tem a ver com a minha personalidade, meu jeito de ser e tal. Eu sou baiana, né? Nascida em Salvador, cantei em trio elétrico, né? Então, assim, tem essa coisa da energia e tem... E quem não tem, como é que faz pra... Ué, mas adquirir? Você tem as suas. A energia, você fala? É uma evolução, né? Cada um tem a sua usina de energia. Eu falo sobre isso no livro. Você precisa mapear como que você aciona a chave da sua usina. Cada um tem a sua. Talvez a sua seja ler... A minha é música. Tem gente que sei lá, brincar com o filho. Que dá isso, que dá aquela injeção de energia, sabe? Entendi. Tem gente que é o futebol, né? Tem gente que... Enfim, tem coisas que energizam a gente. Tem coisas que deixam a gente num estado de vibração diferente. Eu tenho uma playlist antes de palestrar. Então, sempre antes de subir no palco, eu ativo essa playlist no meu ouvido. Sim. E ela me bota num estado emocional diferente. Eu faço isso com a minha equipe, inclusive. Eu digo, seleciona umas músicas que te colocam num estado de energia diferente. Legal. Porque quando você chegar aqui e você não estiver legal, bota essa playlist no ouvido, sabe? Porque a nossa produtividade, ela tá relacionada à energia. Então, e esse é um pilar muito importante. A gente não produz, a gente não gera riqueza, a gente não constrói nada se a gente não tem energia. Eu tive um problema na tireoide com 18 anos. Eu tirei 75% da minha tireoide. E a tireoide, ela é responsável pelos nossos hormônios e geração de energia e tal. E eu comecei a prestar muita atenção nisso. Quando eu estava muito down, assim, muito, muito sem ânimo, eu precisava de coisas que me acionassem. E olha que eu sou uma pessoa muito elétrica, mas eu precisava desse mote. E hoje eu falo isso para as mulheres, porque eu descobri, eu falo isso no livro também, um ciclo do desandar da carruagem, sabe? O ciclo que leva a gente para o buraco. E eu vi esse ciclo, eu vi esse padrão se repetir várias vezes na minha frente, com várias mulheres. E dentro desse ciclo... Começava com perda de energia. Com a falta... Não, começa com a falta de algum conhecimento. Quando você tem um problema, é porque algum conhecimento está faltando. Aí, com a falta desse conhecimento, os negócios começavam... o resultado dos negócios começavam a oscilar. Então, um mês dava bom, o outro não dava. Às vezes, passava 3 meses muito ruins para dar um mês bom. E aí, no mês que você ganha a grana, você tem que voltar a pagar tudo que ficou atrasado. E aí, isso, que acontece quando a gente parece que a roda não anda? Desmotiva. E a energia cai. E quais são os conhecimentos mais comuns que faltam? Geralmente, alguma coisa sobre processos, ou marketing, né? Assim, eu tô falando muito a grosso modo, assim, de negócio. Mas eu não fico no superficial, assim. Eu vou muito... Eu sei que atrás de cada CNPJ tem um CPF. E o que eu vejo muito acontecer, às vezes, não é um problema do negócio em si. Aquele negócio que tá acontecendo... Aquele problema que está acontecendo no negócio é um efeito colateral. Não é, de fato, a raiz do problema. Aí, quando eu vou olhar um pouco mais de perto, eu encontro problema conjugal. Então, o casamento dela não tá bem. E, às vezes, eles são sócios. Então, estão trazendo toda aquela energia para dentro do negócio. 90% das minhas clientes, alunas, né, ou o marido tá dentro do negócio como sócio, ou é um sócio investidor, tá ali no suporte do negócio. Então, problemas conjugais afetam demais a energia. Problemas com os filhos.
às vezes, doença ou algum problema comportamental que afeta a energia dessa mulher e afeta o negócio. Então, eu falo que o resultado do seu negócio, ele é diretamente proporcional à quantidade de energia que você está colocando nele. Sim. Então, se você está dividindo a sua energia, o seu foco, com um problema conjugal, um problema com o filho e o negócio, com certeza o negócio vai sentir, sabe? Vai ter danos ali. E por isso que a energia é tão importante. E o segundo pilar, que é a evolução, ele está muito relacionado à busca de melhoria contínua, né? De estar atenta às oportunidades, atenta às novidades, aprendendo sempre, aberta de se desenvolver, né? Sempre baixando o ego, né? Porque a gente tende a ficar muito confiante, né? Que Evolução do negócio, dos processos, do modelo dela ou mesma, do empreendedor? Ou dos dois? Dos dois. As duas coisas. A evolução, de uma maneira geral. Ela não pode deixar o barco andar. Eu sempre falo, negócio que não está crescendo, está morrendo. Tem algum exemplo? Algum case no livro? Tem vários. Cada capítulo tem um case, praticamente, de uma mulher. Eu preservei as identidades, os nomes estão trocados, mas tem sempre um case incrível, assim, que eu tenho lá. Eu tenho uma mulher que ela chegou, ela vendia amendoim. E ela vendia amendoim, ela embalava os amendoins e ela mandava para o marido. Ele trabalhava numa emissora de TV e ele vendia lá dentro. E o que sobrava à noite, do lado tinha uma faculdade e ele vendia os amendoins lá. Ela veio para uma imersão minha. E ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram dizendo: eu não tenho como pagar, eu vendo amendoim, mas eu preciso ir ao seu curso. Eu gostaria de que você me dissesse de que modo eu posso entrar na sua sala de treinamento. E eu fiquei tão tocada que eu disse: cara, faz um saquinho de amendoim para cada kit de participante, para a gente colocar, bota sua marca, seu telefone, a gente faz uma permuta e você vem para o treinamento. E assim ela fez. Ela fez um saquinho com o nome dela, pequenininho, personalizado para o evento, com a marca do evento, e ela veio estudar. Quando essa mulher saiu, ela saiu de lá de dentro já com um stand dentro de um supermercado. Uma gôndola do amendoim dela para dentro de um supermercado, uma grande rede de supermercado. Porque lá dentro tinha uma rede de supermercado dentro do treinamento e ela lá fez o networking, tudo que eu falo lá no livro. Networking, comunicação, foi lá, criou oportunidade e ela ampliou a visão dela. Que ela achava que ela só ia conseguir vender se o marido, né, ou se alguém fosse oferecer. Ela não tinha a visão de pontos de venda. Então, isso foi uma evolução Exato. de um conceito que ela tinha. Ela veio para dentro do treinamento para buscar isso. E ela saiu com muito mais. É sobre isso a evolução. É você mirar no que você está vendo, mas que você vai acertar o que você nem imagina. Uma diversidade também, uma barreira, ela impõe que o empreendedor evolua, né? Por exemplo, ela não tinha poder aquisitivo. Não tinha poder aquisitivo. Ela teve que ser criativa, fazer uma permuta, sair da zona de conforto e fazer a oferta de estar ali naquele curso. Perfeito. E isso é uma evolução. A gente aprende e aplica novamente, né? E assim, e quando você tem esse ímpeto, você não para de crescer, nunca. Porque você está sempre de olho no próximo passo. Eu falo isso, o negócio que eu tenho hoje rodando, ele foi pensado por mim há 6 meses atrás. Porque o negócio que eu vou ter amanhã, eu estou pensando agora. O que você diz que o negócio, modelo de negócio? Como é que funciona vendas, operação, para onde eu vou levar esse negócio, como eu vou escalar esse negócio, Sim. Quais são as atividades que vão fazer esse negócio evoluir. O que vai acontecer daqui a 6 meses, eu estou planejando agora, porque o que está acontecendo agora não foi pensado ontem, foi pensado há 6 meses atrás, e a minha equipe está executando. Então, o meu papel como dona do negócio é estar à frente do meu negócio, sempre pensando de forma evolutiva. Que aí a gente vai pro próximo pilar, que é a estratégia. Estratégia. E aí, uma coisa puxa a outra, né? Quando eu trabalho de maneira estratégica, eu falo que tem
tem diferença entre... Sabe o boneco do posto? Sim. O boneco do posto está o dia inteiro em movimento. Tá. Mas nem por isso ele está em ação. Ele não está realizando nada. Tá ocupado. Exatamente, ele está só ocupado. Ele não está produzindo, né? E a gente precisa ter essa ideia de que a gente precisa olhar para frente, ter os objetivos, mas a gente precisa fatiar esses objetivos em pequenas ações estratégicas que, em conjunto, vão fazer com que eu chegue no meu resultado. E aí tem uma frase que eu adoro, eu não sei de quem é essa frase, mas eu acho massa, que diz: toda vez que a sorte me encontrou, eu estava trabalhando. Quando você está orquestrado, quando você está fazendo a parada de uma maneira estratégica, colocando energia, colocando ali todo o seu empenho para evoluir naquilo, o universo conspira, cara. E aí as pessoas vão olhando aquilo de fora e vão chegando, sabe? E vão te levando, te ajudando, te apontando caminhos que fazem com que a gente realmente consiga sair dessa vala comum e se distanciar da concorrência, né? Legal. No pilar estratégia, Uliana, você fala sobre algumas habilidades, em todos os pilares, né? Mas vamos explorar um pouquinho o pilar estratégia. Networking, aí tem comunicação e processos. Exatamente. Como é que você explica a estratégia com essas 3 habilidades? O que é estratégia? Estratégia, para mim, é você conseguir ter uma visão do mapa de cima, como eu falei, a visão de drone, sobre os seus objetivos. Então, como que começa um processo de um mapeamento de uma guerra? O cara bota o mapa em cima da mesa e entende que exército ele vai mandar para onde, como que ele vai organizar aquele processo para ele conseguir atingir o objetivo. Então, para mim, isso é ser estratégico. Hoje, todos os meus negócios, né, no grupo, eles são negócios verticais. Todos eles vendem para um mesmo nicho, um mesmo segmento, um mesmo público. Essa é a tua estratégia. Isso é uma estratégia. Então, se a minha dona, né, que eu chamo, as minhas donas, elas querem ser mais produtivas e elas se espelham nas ferramentas e nas coisas que eu uso, eu vou trazer para elas opções de produtos para que elas sejam mais produtivas. E aí veio a dona do papel. Se a gente contrata a empresa para realizar os nossos eventos e eu tenho uma expertise de eventos e eu posso desenvolver isso, eu vou criar a empresa que vai produzir esses eventos. Sim. Então, se eu sei acelerar negócios, o comercial de pequenos negócios, eu mapeei isso, criei uma equipe de mentores que me ajudam dentro de pequenos negócios a fazer consultoria de aceleração de vendas. Então, mas, veja, todos os negócios, eles vendem para o mesmo público, para a mesma segmentação. Para mim, isso é ser estratégico. É quando você sabe aonde você quer chegar, para quem você quer vender e o que você quer entregar para essas pessoas. Qual é o resultado que você quer entregar com isso? E quando eu falo de networking, comunicação e processos, como as três habilidades desse pilar, a gente estava conversando hoje, agora no almoço, sobre isso e falando como é importante você estar no lugar certo, conversando com as pessoas certas. Mas se você não tem a coragem, o ímpeto de ser você mesma, de ser autêntica, independente de qualquer coisa, e de ter a coragem, né, de ser autêntico, e ter a coragem de se expor, né, de falar com as pessoas e de comunicar aquilo que você realmente tem como missão, você não vai conseguir. A gente vive em comunidade. Então, para mim, eu recebo muito tipo de pergunta. Liana, eu tenho vergonha de falar para a câmera, eu tenho vergonha de fazer story. Para você é fácil, porque você é cantora desde pequena e tal. Não, nunca foi fácil. Não é fácil até hoje, né? É um exercício. É habilidade de comunicação, é isso? E a habilidade de comunicação, ela é plenamente desenvolvível, né? Você pode desenvolver a habilidade e... Quem não tem essa habilidade vai sofrer para se tornar um empresário? Cara, a comunicação com certeza.
Porque não dá para você viver sozinho hoje e fazer o seu negócio sozinho. Você precisa, primeiro, se comunicar com stakeholders, você precisa se comunicar com parceiros, você precisa se comunicar com fornecedores, com possíveis investidores. Você precisa ter essa habilidade. E quando você se torna o influencer da sua marca, você não fica refém de nenhuma outra pessoa para fazer a venda do seu produto ou serviço. Então, por isso que no começo eu falei, ser uma business influencer, né, que eu sou influenciadora do meu negócio hoje, é um negócio dentro do meu negócio, dentro do meu pool de negócios. Né? Vender a minha marca. Eu tenho empresas que hoje vêm no meu direct e perguntam quanto é o publi para eu falar desse negócio. Então, a estratégia é otimizar todas essas frentes aí, desde ser um próprio influencer, vendendo, influenciando os seus liderados, stakeholders. É por isso que no próximo capítulo eu falo de você deixar a sua marca. E eu ensino como eu fiz. Por que eu assumi esse foguete? O foguete hoje ele é um símbolo da minha comunidade. Eu vou num restaurante lá na minha cidade, eu sento eu peço uma batata frita. E o pessoal da lanchonete desenha um foguete no guardanapo e manda o meu pedido com um foguete. Isso é elemento de marca, né? Você, sabe, todo Big Brother tem um emoji, né? Para chamar de seu, né? Para a torcida. É sobre isso. Você precisa ter o seu. Então, se eu entrasse no Big Brother hoje, a minha torcida com certeza ia se identificar com um foguete, entendeu? Então, legal. E lá no último, no capítulo de Deixe Sua Marca, né? Eu ensino passo a passo. O que é fonte, o que é moodboard de marca, como escolher as cores da sua marca. Eu não estou falando das cores só do negócio, estou falando das suas pessoais também, para que você seja primeiro a influenciadora da sua marca, né? Você espelhe o seu superpoder no seu negócio, para que eu sempre falo, para cada pequeno negócio que abre uma porta hoje, existe um concorrente gigante já estabelecido no mercado. Como você vai competir com esse cara? Só vai conseguir isso se você for uma referência do seu negócio. Então, a gente está vendo aí cada vez mais as marcas grandes fazendo o caminho inverso. A humanização, né? Trazendo uma figura, uma pessoa, né? Nem que seja um avatar do metaverso, né? Como a Lu do Magalu. Mas com o intuito de quê? De humanizar. E se você é um pequeno negócio, uma dona do negócio, com afã de fazer o seu negócio se estabelecer, você precisa fortalecer a sua marca pessoal e espelhar isso no seu negócio, fazendo você ser a influenciadora do seu negócio. Que aí você ganha uma distância absurda dos seus concorrentes. Porque máquina é commodity, produto é commodity. Agora, ninguém consegue copiar. Né? Ninguém vai conseguir fazer igual a você, ser igual a você. E esse é o maior diferencial competitivo que um negócio tem hoje. Então, o livro ele é sobre isso. É sobre Legal. fortalecer a dona do negócio para que ela possa ter quantos negócios ela quiser. Entendi. Faz um desafio para as empreendedoras e os empreendedores que estão nos acompanhando aí. O que eles podem pensar a respeito do seu estágio, independentemente do estágio de jornada Sim. que cada um esteja, se ainda é um empreendedor com várias ideias, pouca execução, está se tornando um empresário, faz um desafio para essa pessoa aí, para ela se dar conta de alguma coisa ou conseguir entrar em ação. O desafio é você entender em que lugar da jornada você está, né? Se você já está maduro, faturando, se o seu negócio já está voando, massa, você já é um empresário. Qual o próximo passo? Agora, se você está começando, né, sente que o seu negócio ainda está em crescimento, que ainda precisa evoluir, então, olha para os 3 elementos, sabe? Como que está a sua energia? Como que está o seu aspecto evolução? Você tem estudado? Tem se dedicado a isso? E, por último, estratégia. Quais são as estratégias? Ou qual é a principal estratégia? Porque, às vezes, a gente acha que precisa de muitas, né? Mas não. Às vezes, uma estratégia. Uma só. Eu tenho uma cliente que ela tinha uma loja física numa rua super movimentada. Ela pagava R$5.000 de aluguel nessa loja. E todo dia entrava gente na loja dela e não era o público-alvo dela. E pediam coisas diferentes que ela não tinha lá. E aí, eu falei para ela, eu disse, e se você mudar para a rua de trás
pagar, tipo, R$ 2.000 de aluguel, e você pegar essa diferença desses 3.000 e investir em tráfego pago para trazer o público certo, você vai... Vamos fazer esse desafio? E ela topou. Sabe o que aconteceu? Ela fechou a loja física. Ela pegou uma estratégia chamada Clube VIP, que a gente faz no WhatsApp. Ela bota um monte de gente num grupo do WhatsApp e todo dia ela faz oferta lá dentro. Ela tem um call center hoje de meninas atendendo os grupos, que hoje ela tem mais de 40 grupos de oferta diária. Essa mulher, ela tá voando, mas foi uma estratégia, foi uma coisa. Porque ela foi para a rua de trás, pegou esses 3.000, botou em tráfego para trazer gente para o grupo específico, chamando lá, quer oferta todo dia sobre sobre o produto dela, e hoje ela não tem mais showroom, ela tem um call center mandando para o Brasil inteiro. Então, é uma estratégia. Então, pega uma e faz bem feito. Porque, às vezes, você testa a primeira vez e acha que aquela estratégia não deu certo. Cara, mas tem que rodar de novo, tem que fazer melhoria. Lembra da evolução. Tem que olhar para o processo e dizer, cara, não, dá para melhorar aqui, vamos rodar mais uma vez, vamos rodar de novo. E aquele negócio vai ficando cada vez melhor. Então, não é sobre ter muitas estratégias, é sobre ser assertiva e consistente na estratégia. Porque lembra do ciclo que eu falei? Ela fica sem energia e, por último, ela fica inconsistente. Ela deixa de fazer o que tem que ser feito. Então, se você não for consistente, não romper essa bolha e não fizer, né, com energia, evolução e estratégia de maneira consistente, não vai funcionar. Então, o desafio é esse. Pega uma estratégia. Vai, pede o meu livro aí, que vai estar o link aqui na descrição, que eu tenho um bocado de estratégia que eu mostro aí os cases. Você escolhe uma, vai lá e põe em prática, que eu tenho certeza que vai dar certo. Legal. Liana, para quem é que você escreveu o livro? Eu escrevi o livro para uma mulher que está cansada de tentativa e erro, sabe? Para aquela mulher que diz assim, não, cara, essa é a minha última ficha, são as minhas últimas fichas. É agora, ou vai, sabe? Porque quando eu já estive nesse lugar, e é horrível, sabe? De você... Eu quebrei várias vezes, eu passei altos e baixos, eu passei muito tempo com o faturamento oscilante. Então, eu tinha dinheiro um mês, passava 3 sem dinheiro. Então, eu vivi esse tormento. Eu sei o que você sente, porque eu já tive aí. E eu lembro de olhar assim e dizer, poxa, mas eu queria tanto que o meu filho estudasse inglês. Mas eu queria tanto que eu poder comprar, sabe? Entrar num shopping, comprar o que eu quiser. Queria tanto levar minha família no domingo para almoçar e não ter que escolher pela coluna da direita, sabe? Poder escolher o que eu quisesse comer e não o que eu podia pagar. Então, é para essa mulher que eu escrevi, sabe? Que tá cansada da tentativa e erro, que diz assim, cara, é agora. Agora é a hora de ir para cima, de acertar, de viver o extraordinário, assim, de fazer com o meu negócio a vida que eu sempre quis. É para essa mulher que eu escrevi esse livro. E o que mudou na tua vida depois que você passou pelo processo de escrever o livro, ou de fazer toda a pesquisa e colocar as ideias dentro do livro? Foi um processo tão gostoso, assim, porque antes eu fiz junto com a editora Gente, né, com a Roseli. Ela tem uma imersão, né, que, enfim, maravilhosa, que ajuda a gente no processo. Mas antes disso, eu me tranquei num quarto por uns 3 dias, assim, eu sumi de casa. Eu coloquei um painel bem grande na minha parede, a maluca do post-it, né? Era uma loucura. Botei um painel bem grande e eu comecei a mapear quem era essa mulher. O que eu queria escrever para ela. Como que eu podia ajudar essa mulher, né? As ferramentas que eu já usava no dia a dia dentro das minhas mentorias. Então, quais ferramentas eu ia querer usar? Qual era a transformação que essa mulher ia ter quando ela fechasse o livro e acabasse de ler? Então, eu comecei a pensar sobre esses elementos, eu comecei a construir esse painel, e quando eu fui para a escrita, assim, foi, tipo, parecia que eu estava fazendo um download.
Sabe, eu escrevia e ia saindo, porque eu realmente estava baixando tudo aquilo que... Então, houve uma preparação para eu depois organizei realmente... as ideias, eu fiz a onda do play, né? Eu organizei, eu gerei clareza primeiro, né? Da comunidade que eu queria construir, da bandeira que eu queria levantar, dos símbolos e tal, tudo que eu queria. Eu organizei tudo aquilo na minha cabeça e aí depois eu fui pro download, né? Aí eu só escrevi. Eu escrevi esse livro em 40 dias, assim. Quando eu sentei para escrever. Aí eu já tinha sumário determinado, eu já sabia quantas laudas, né, quantas páginas mais ou menos ia ter cada capítulo e tal, já tinha o esquema todo pronto. E aí eu sentei realmente com um planejamentozinho de metas ali diárias de escrita e tal, e foi só fazendo esse download aí. Foi muito gostoso escrever esse livro. Ele ainda é um bebê, né? Não tem nem 6 meses de lançado. A gente já está indo para a segunda edição, porque ele já esgotou na grande parte do país. Na Amazon a gente tem disponível ainda algumas unidades, mas logo, logo vai ser reposto. Então, independente de quanto você está vendo esse... Tá na Amazon, Tá na Amazon. Tá. Nas principais livrarias do país. E fala uma frase do livro, uma frase de camiseta que você colocaria em uma camiseta do livro. Uma frase ou uma ideia. Tem uma que está aqui, que é a que eu sempre visto que está na foto, que vende a energia. E tem uma outra que rege minha vida, que é atitudes mudam histórias. E essa é a frase que eu escrevi no livro porque eu já uso, ela já é meu lema e eu já falo ela há muitos anos. E eu falei isso outro dia e até viralizou. Todos os palcos que eu subi, todos os microfones nos quais eu cantei, eu falei, fui eu que construí. Ninguém nunca chegou e disse assim, ai, você é maravilhosa, vem aqui que a gente quer você. Não, sabe? Foi construção. Eu cheguei lá por mérito, por trabalho, batendo na porta. Posso mostrar o meu trabalho, né? Posso falar aqui do que eu faço e tal. Então, eu sempre quis tocar a vida das pessoas, transformar, ajudar de algum modo. Então, quando eu entendi que eu queria ser palestrante, trainer e tal, eu comecei a formar as minhas próprias turmas, né? Eu desenvolvi a habilidade dos eventos e tal, e comecei a vender. Então, eu sempre construí, eu sempre fui atrás. Então, por isso que eu falo que as atitudes que eu tive até hoje foi que me trouxeram até aqui. Eu não estou nem à sombra do que eu quero ser, mas, assim, estou no caminho e... O meu foco e a minha motivação é sobre... Cara, eu sei que a atitude que eu plantar hoje é o que eu vou receber amanhã, né? A lei do retorno é infalível. Então, para mim, essa frase ela é muito significativa e muito representativa. Deixa, então, os teus contatos, Juliana. Muito obrigado pela tua presença aqui no Resumo Cast. Fiquei muito feliz já com o sabe que está na convite. Amazon, nas livrarias. E onde mais as pessoas podem encontrar o teu trabalho? @Uliana Ferreira, Juliana sem o J, que o meu pai era fanho. Inclusive, ele tá aqui assistindo. Eu não posso nem mostrar o que ele tá fazendo ali. Mas, assim, é fácil. Juliana sem o J, Uliana Ferreira. Você vai baixar lá o seu... Fala comigo lá no direct. Pergunta, tem um link na minha bio que tem tudo. Tem link para você falar comigo no WhatsApp, tem link para você ir no site do nosso evento, tem link para você ir no site da papelaria, tem link para você adquirir o seu livro. Então, tem tudo lá no meu Instagram. É realmente a minha casa principal lá, o Instagram. E no WhatsApp também a gente está sempre à disposição. Minha equipe tem uma equipe de atendimento também, está sempre atenta. E eu não sei quando que vai pro ar, mas assim, em novembro, né? Dia 19 de novembro. Novembro de 2020. 22. 2022. Mas todos os anos, se Deus quiser, isso vai virar no nosso calendário. Dia 19 de novembro é o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. E eu quero estar sempre comemorando com a nossa convenção. Então, independente do ano que você está vendo isso aqui, você está vendo isso aqui perto de novembro, já se esquematiza para ir a Maceió, que é realmente um sacrifício, né? Ter que ir a Maceió, né? Porque é um lugar muito feio. Muito bem. Então, muito obrigada, Gustavo. Obrigado a você, Juliana. Obrigado pela tua presença, parabéns pelo teu livro, pela tua obra. Eu espero que o livro
ajude. Espero que, se você viu esse podcast aqui, ele possa ter te tocado de algum modo, ter te dado algum insight, alguma ideia do que você possa tomar aí de decisões para os próximos passos. E eu estou sempre à disposição, viu? Espero voltar em breve com mais outros livros. Tá bom. Muito obrigado. E você que nos acompanhou aqui nesse episódio, não esqueça de curtir o canal do Resumo Cast aqui no YouTube. Ative as notificações. Deixa um comentário, me conta o que você achou desse livro e quais são os próximos livros que você quer acompanhar aqui no Resumo Cast. E eu te vejo no próximo episódio. Obrigado.